Espírito Santo vem, fogo de amor faz-me clamar. Abba, Pai, Meu Pai, obrigada pelo teu Espírito Santo, que é comunhão e que reúne e faz esse trabalho no meio de nós. Consagramos a nossa escuta, consagramos a unidade da comunidade, consagramos tudo isso à Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs que se juntam a nós por este tempo de formação mensal a partir do compêndio de 2023, chegamos no mês de julho, na página 316, e o tema que é esse tema nesse mês é o tema anual, o mesmo, Unidos na Misericórdia e pela Misericórdia. Esse tema que recebemos a partir da palavra que vamos ler rapidamente, porque você tem em vosso compêndio imprimida, essa palavra de Ezequiel, do profeta Ezequiel 37, e a referência que vamos utilizar nesses 4 pequenos capítulos dessa formação também são a partir da encíclica do Papa São João Paulo II, que se chama Ut Unum Sint, que seja Ut Unum Sint, do latim. É muito interessante, muitas vezes, de ler a palavra de Deus com um eco, uma interpretação num padre da igreja ou um papa do magistério. Eu espero que você comece a ter esse costume que temos muitas vezes aqui em nossa comunidade. De modo que interpretamos a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, com já uma interpretação que marcou tal santo, tal padre da igreja ou tal magistério, uma época particular. E nesse caso, hoje, com São João Paulo II. O mês de julho também celebramos várias festas de santos. São Tomé, apóstolo, aquele que foi de férias quando Jesus apareceu ressuscitado. Mas Jesus voltou uma semana depois para ele, justamente. Então, vale a pena de descansar um pouco de vez em quando, sem perder nada, mas ele precisava de receber a mesma fé apostólica, e por isso que Jesus voltou para ele, especialmente. Também celebramos nesse mês São Bento, 11 de julho, e também outros santos, Santa Maria de Betânia, Marta e Lázaro de Betânia, no 29 e 26, São Joaquim e Ana, os avós de Jesus. E você sabe que nosso Santo Padre, o Papa Francisco, saiu 31 de maio, há pouco tempo, uma carta sobre os avós, uma carta que convida a Jornada Mundial, não da juventude, mas dos avós e das pessoas idosas. Eu faço parte agora desse clube. E então, vamos ler a partir de Ut Unum Sint, que seja essa palavra de São João Paulo II. É um texto de 1995. Unidos nas esteras dos mártires, os crentes em Cristo não podem permanecer divididos. E João Paulo II abre essa dimensão do ecumenismo. Se querem verdadeira e eficazmente fazer frente à tendência do mundo a tornar vão o mistério da redenção, o mundo torna vão
o mistério da redenção, então, o que podemos fazer? Os cristãos devem professar juntos a mesma verdade sobre a cruz. O mistério de nossa redenção, que é a cruz vitoriosa. Então, o Papa chama a essa unidade, não somente dentro das famílias, e essa formação prepara nosso Festival das Famílias, mas também em nossas comunidades e também entre as igrejas. Igreja católica e também com outros irmãos que confessam a mesma fé, a mesma cruz da redenção. Então, primeiro ponto, em tua mão. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, vai utilizar uma alegoria, uma metáfora sobre um pedaço de madeira, um pedaço de lenha, e tu vai escrever, ele recebe... Ezequiel é muito interessante porque ele recebe muitos gestos proféticos. Ele andava em Jerusalém com um jugo em cima dos ombros. Você imagina fazer isso no centro de Palmas ou do Rio, ou outro Belém, com esse tipo de... Mas para anunciar que vai ter o jugo da Babilônia que vai chegar, para alertar o povo, ele utilizava gesto profético, não era só uma palavra anunciada e proferida, mas gesto profético. E Ezequiel é dessa época do século VI, ele será ele mesmo deportado de Jerusalém em Babilônia, ele vai profetizar na Babilônia, em terra estrangeira, depois será deportado com sua esposa, ele era sacerdote do templo de Jerusalém. E então, ele vai receber essa imagem do Senhor, mostrando um pedaço de lenha, e escreve sobre ele Judá e os filhos de Israel. O reino de Judá, não é Judas, é Judá, o lugar, a região da Terra Santa, que é na parte de Jerusalém. E também escreve Judá e os filhos de Israel que são com ele. E em seguida, tomará um outro pedaço de lenha e escreverá Efraim, que tem a outra região de Israel. Porque na época, as duas partes do reino eram divididos. E então, o Senhor profetiza no coração de Ezequiel a unidade restabelecida, que vai chegar essa unidade que será depois do exílio, quase 40 anos. Então, ele recebe essa profecia para preparar o povo a realmente uma reconciliação, uma unidade que acontecerá depois do exílio. Então, é a partir dessa palavra que recebemos o tema desse ano, unidos em tuas mãos. Como dois pedaços de lenha que são reunidos na mão de Deus. E quais são esses dois pedaços de lenha que são reunidos na mão de Deus? Qual é essa profecia? É a cruz de nosso Senhor, desse lado. Não é mais desse lado. Mas é a cruz de nosso Senhor, dois pedaços, horizontal e vertical, de lenha, que vai fazer a unidade. Efésios 2, ele fez a paz. Dos dois povos, ele fez um só, pelo poder do sangue de sua cruz. A unidade tem um custo, o sacrifício de Jesus na cruz. O Papa Bento XVI, eu anotei na página 319, comenta essa passagem de Ezequiel 37, que vem logo depois da história dos ossos secos, que é antes dessa imagem. E o Papa Bento XVI vai dizer: na dispersão entre os povos, os israelitas tinham conhecido cultos errôneos, amadurecido concepção da vida erradas e assumido costume alheios à lei divina.
E o texto profético conclui-se com a promessa definitiva e plenamente salvífica: concluirei com eles uma aliança de paz. Porém, o meu santuário no meio deles para sempre. Também nós devemos estar abertos a esta renovação, porque aprendemos costume muito afastado da palavra de Deus. Os israelitas recuperaram os costumes da idolatria dos povos pagãos e pouco a pouco se deixaram desviar da fé com o único Deus. Como toda renovação na igreja, consiste essencialmente numa crescente fidelidade à sua vocação. Este é, sem dúvida, o motivo do movimento para a unidade. Isto é, a maior fidelidade à vocação de Deus. Espero que esta formação vos ajude a voltar a uma maior fidelidade à tua vocação. Por quê? São tentações diversas, tentação de fuga, de defesa, de recusa, de autojustificação, de autopreservação, múltiplos obstáculos, dizemos, contra a unidade e contra a misericórdia divina. Eu ouvi falar uma vez um cardeal que conhecemos muito bem, que dizia: dos principais obstáculos da misericórdia é a autojustificação. Engraçado. Então você pode ver, todas as vezes que você se autojustifica, você faz um trabalho contra a misericórdia divina. Depois eu rezei sobre isso e disse: Senhor, mas eu não entendo o laço entre os dois. Eu rezei por receber a tradução correta. Mas aquele que se autojustifica, ele se defende, não passa pela misericórdia divina. Não precisa. Ele se defende, ele faz sua própria justiça. Então ele vive uma defensividade e se justifica. Eu sou tranquilo, eu sou assim, e se defende. Não precisa da misericórdia. A misericórdia precisa que fizemos, e vamos ver como, um caminho de humildade. A divina misericórdia exige de cada um, e é exigente a misericórdia. Não é um chiclete. Né? A misericórdia, Deus é misericordioso, Deus é bonzinho e vai perdoar tudo, tudo será resolvido. Eu vou pedir perdão e tudo será, perdão, e tudo será resolvido. Não, isso é uma caricatura da misericórdia. Não é isso. Mas de ter a humildade de olhar o que não foi justo, de ser amigo da verdade e de reconhecer: não, isso foi uma reação errada de minha parte. Ser amigo da verdade, ter um coração de penitência. Eu peço perdão, realmente, porque eu não devia reagir assim. Você pede perdão de quê? Perdão. Perdão de quê? Se você pergunta alguma vez, a pessoa não sabe. E depois de poder voltar com humildade a uma reconciliação. Isso é um caminho corajoso. E muitas vezes fazemos como os pagãos, nos defendemos. Nós temos razão, ele que tem que é errado, ela que falou errado, que não foi justo, foi injusto. Meu Deus. A misericórdia, longe, bem longe de nós durante esse tempo. E São João, então, não, antes de falar de São João, o Papa Francisco diz que para tratar essas doenças, esses parasitas, finalmente, que afetam a unidade e a misericórdia, tem remédios. E o Papa Francisco vai dizer 3 remédios: atitude de oração, atitude de penitência e atitude de adoração. São verdadeiros remédios espirituais que nos permitirão experimentar novamente que ser cristão é saber que se é abençoado e, portanto, portador de felicidade para os outros. Muitas vezes nós fizemos um pedido de perdão
para nos tranquilizar nossa consciência, mas não pensamos ao outro. Um caminho de misericórdia é, em primeiro lugar, para o outro, não é para mim, em primeiro lugar. São João cita Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, que vai dizer no Sanedrim: não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda. Ele dizia isso para profetizou que Jesus irá morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos. O papel de Jesus na cruz é de reunir não somente o povo de Israel, não somente a igreja que nasce, mas para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos. O segundo ponto, o serviço da unidade requer uma escola de várias disciplinas. Eu podia também me inspirar de uma outra encíclica do Papa João Paulo II, Dives in Misericordia, rico em misericórdia, que é também da carta aos Efésios, que acabamos de citar. Mas, a partir de Utunum Sint, de São João Paulo II, ele vai falar de uma escola de várias disciplinas. A primeira disciplina para cuidar da unidade, tratar da unidade da misericórdia, é a oração. E podemos ver isso no modo da comunidade, uma vida fraterna, reunida pela oração, mas de uma vida familiar, conjugal também, para acolher os casais que vão participar desse festival. A necessidade da oração. Muitas vezes em família a oração é muito simbólica. Rezamos sim, antes de ir dormir com as crianças, nos reunimos. Bom, já é muito bom, é salutar, é muito bom. Mas quando reza o casal, a oração do casal, muitas vezes nos acompanhamentos, eu acho que vocês vão poder perguntar, de vez em quando, você reza. E se não é possível cada dia, ou se é uma oração simbólica, que seja uma vez por semana, um momento que sabemos que temos uma reunião prevista, cada quarto, cada segunda-feira, com seu conjunto, para justamente nos colocar na presença de Deus. Oração. A fim que todo seja João 17, como tu, Pai, está em mim, eu em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus rezou pela unidade. E nós? Rezamos pela unidade de nossa comunidade? Precisa. Nossa comunidade será protegida e abençoada se ela permanece na unidade, na comunhão profunda. A unidade podemos dizer que é a comunhão, mas uma comunhão profunda, unidade, nele, em Deus. Então, essa oração, o Papa João Paulo II vai dizer a fonte da sua unidade, da igreja, que é Jesus Cristo. Ele é sempre o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Hebreus 13. Na comunhão de oração, Cristo está realmente presente. Reza em nós, conosco e por nós. É Ele que reza em nós. É Ele que guia a nossa oração no Espírito Consolador, que prometeu e deu à sua igreja no cenáculo de Jerusalém, quando a constituiu na sua unidade original. Cada vez que nós nos reunimos em oração, que seja nas laudes, que seja na missa, ainda mais na missa, que é um sacramento, o sacramento da unidade, que seja em um outro momento, colabora a nos unir em Cristo. Mateus 18, 19,
Em verdade ainda vos digo, se dois de vós estiver de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, São João Paulo II vai dizer sobre a questão da oração: no caminho ecumênico para a unidade, a primazia pertence, sem dúvida, à oração comum. Então, podemos rezar com irmãos evangélicos, luteranos, ortodoxes ou protestantes de outras denominações. É bom de poder encontrar momentos, de poder rezar juntos. Se os cristãos, apesar de suas divisões, souberem unir-se cada vez mais em oração comum, ao redor de Cristo, crescerá a sua consciência de como é reduzido o que os divide em comparação com aquele que os une. Depois, o olhar se transforma. E vamos ver depois a questão do diálogo também. Quebra os preconceitos. E a oração nos ajuda a quebrar esses preconceitos. O amor conjugal e fraternal, como dizemos, na página 321, esse amor, só a partir do amor vem o desejo da unidade. Se não temos desejo nenhum de comunhão e de unidade, talvez você não começou a amar. Do amor nasce, diz São João Paulo II, o desejo da unidade, mesmo naquele que sempre ignora tal exigência. O amor é artifício de comunhão entre as pessoas e entre as comunidades. Tu ama tua comunidade? Começa já a pensar nisso, de amar mais tua comunidade e amar mais também comunidade na qual você não pertence. Eu amo muito outras comunidades. Eu gosto muito de outras comunidades, claro. E poderíamos viver também dentro dessas outras comunidades que são abençoadas, que são lindas. Se nós amamos, tendemos a aprofundar a nossa comunhão, a orientá-la para a perfeição. O amor é dedicado a Deus como fonte perfeita da comunhão. A unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para dela aurir a força de suscitar a comunhão entre as pessoas e as comunidades, ou de restabelecer entre os cristãos ainda divididos. O amor é a corrente mais profunda que dá vida e infunde vigor ao processo que leva à unidade. Depois vem uma outra dimensão para cultivar a unidade e a misericórdia, que é a penitência, a conversão dos corações. A própria conversão interior, condição essencial, diz São João Paulo II, de toda autêntica procura da unidade. Então, como voltar à unidade dentro da família, dentro do casal, dentro da fraternidade, dentro de uma comunidade, pela conversão. Eu quero dar um passo de conversão, porque muitas vezes esperamos que são eles que devem se converter. Como dizia esse homem que saiu da missa depois de uma homilia, um pouco como do Padre Eduardo outro dia. Ele saiu da homilia e disse: está vendo o que ele passou? O que ele falou a eles? Tá vendo? Você ouviu tudo o que ele falou? A mesma coisa. Não, é para nós. Não é só para os outros. Não. Pensa em primeiro a tua própria conversão. Os discípulos do Senhor, animados pelo amor, pela coragem da verdade e pela vontade sincera de se perdoar mutuamente e se reconciliar, são chamados, com a graça do Espírito Santo, a reconsiderar juntos o seu doloroso passado e aquelas feridas que, infelizmente, continuam ainda hoje a provocar. Não ter medo de olhar
nos olhos a ferida provocada, a fim de passar pela misericórdia, de passar pelo perdão de Deus. Porque senão, sim, eu perdoei, mas a pessoa finalmente faz uma coisa geral, uma limpeza, uma anamnese geral, mas não parou um momento para pedir essa conversão do olhar, conversão do coração e fazer penitência, não somente um sentimento de conversão, mas fazer penitência. Depois, a outra dimensão, a adoração. O Papa Francisco vai dizer, precisamos de oração, penitência e adoração que nos permitam dizer como o publicano, meu Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. Atitude não é como uma atitude puritana, infantil ou tímida, mas com a coragem de abrir a porta e ver o que normalmente é velado pela superficialidade e cultura do bem-estar e da aparência. Por que eu vou na adoração? Para sair da superficialidade, para sair do bem-estar e da aparência. Não, eu vou na adoração para entrar na profundeza, para entrar na profundidade do amor de Deus. O Senhor me chama a essa hora de adoração para sair dessa superficialidade, que é uma vida pagã. Eu vivo na superficialidade como um pagão, não tem muita diferença. Mas o Senhor me chama a ir, a tirar sapatos para ir adorar. Eu citei na página 323 essa declaração do patriarca de Constantinopla, o responsável, o Papa da Igreja Ortodoxa, na época do Papa São Paulo VI. Ele foi grande amigo de Paulo VI. E Athenagoras, que morreu em 1972, faz como uma declaração. Ele se deixou desarmar. Podemos rezar pelas famílias que vão chegar no festival. Podemos rezar por cada um de nós. Somos muitas vezes armados e devemos se deixar desarmar. Ele fala assim: a guerra mais dura é a guerra contra si mesmo. Você tem que ser capaz de se desarmar. Lutei nessa guerra durante anos. Foi terrível, disse esse patriarca. Mas agora estou desarmado. Eu não tenho mais medo de nada, porque o amor expulsa o medo. Estou desarmado da vontade de ter razão, de me justificar, desqualificando os outros. Quando falamos no início, a autojustificação é o contrário da misericórdia. Encontramos no mesmo sentido aqui. Não estou mais em guarda, zelosamente tenso em minhas riquezas. Eu acolho e compartilho. Eu, particularmente, não me importo com minhas ideias, meus projetos. Se alguém me presentear com melhores, ou melhor, não melhores, mas boas, eu aceito sem arrependimento. Eu renuncio à comparação. O que é bom, verdadeiro, real, é sempre o melhor para mim. E por isso que eu não tenho mais medo. Quando não temos mais nada, não temos mais medo. Aquele que é pobre não tem nada a defender. Se nós desarmarmos e se nós despojarmos, se nós abrimos ao amor que faz novas todas as coisas, então o amor apagará o passado ruim e nos dará um novo tempo onde tudo é possível. Medita sobre essas palavras, elas são, eu acho, muito profundas e de uma experiência que cada um de nós poderia fazer. O outro tema que é interessante para construir a unidade e a misericórdia é, que fala São João Paulo II, o diálogo.
o diálogo se baseia na oração. É verdade que dentro do casal, muitas vezes, o fato de rezar juntos vai provocar sentido, um tema de partilha depois. E a partir da oração do casal, vai começar novo diálogo. Em comunidade, a mesma coisa. A partir de uma passagem da palavra de Deus, por exemplo, vai abrir uma partilha entre nós que será muito fecunda. São João Paulo II vai dizer uma passagem obrigatória, o diálogo, como uma reciprocidade de troca de dons. O diálogo é passagem obrigatória no caminho a percorrer para a plenitude do homem, tanto do indivíduo que com cada comunidade humana. Dialogar. Muitas vezes eu tenho muita pergunta e pedido de conselho, agora que eu não sou mais moderador, que quando eu era moderador, as pessoas, não sei, se faziam uma ideia do moderador geral, do chefe geral, e não me fazia muito esse tipo de pergunta. E agora que eu não sou mais, quantas vezes eu disse, mas não sou eu agora que decido esse tipo de coisa. Vai pedir a irmã Maria Sara, ela que é moderador. Então, o diálogo no bom lugar, devemos vigiar. Porque eu tenho uma dificuldade a dialogar com uma certa pessoa, com uma outra. Eu digo realmente que tem mais liberdade agora sem função de autoridade que antes, que eu tinha uma função de autoridade. A pessoa era mais complicada para se aproximar. Agora, bem mais fácil. Então, eu não sei por quê, mas é bom que cada um, na sua consciência, verifique bem com quem o Senhor te pede de dialogar mais, de falar, de partilhar. E devemos reconhecer o outro não mais como uma posição de antagonismo e de conflito, mas de parceiro. Parceiro, como uma amizade, um parceiro. Quando se começa a dialogar, cada uma das partes deve pressupor uma vontade de reconciliação, de unidade. Na verdade, para realizar, deve desaparecer a manifestação de hostilidade recíproca. Somente assim o diálogo ajudará a superar a divisão e poderá aproximar da unidade. E São João Paulo II vai falar da dimensão horizontal e vertical. Depois, página 326, o amor à verdade. Isso é importante quando queremos viver mais unidade, mais reconciliação, mais comunhão, devemos ser amantes da verdade. Porque a dissimulação, a mentir, a falta de verdade, tudo isso vai prejudicar a unidade e a comunhão entre nós e a misericórdia. Dificuldades objetivas devem ser nomeadas, porque São João chama o Espírito Santo o Espírito da verdade. João 14, João 16. Deve ser evitada absolutamente, diz São João Paulo II, toda forma de reducionismo ou de fácil concordismo. E vamos fazer vamos se reconciliar de uma maneira que vai, todo mundo será feliz, todo mundo será... Bom, mas não é um amor da verdade isso, não. Muitas vezes podemos verificar em nossa vida, você considerou, respeitou muito a caridade no teu relacionamento com outra pessoa, mas talvez você esquecia a verdade. Ou, pelo contrário, você utilizou muito a verdade, mas como um policial, sem colocar muito caridade.
Então, Efésios 4 nos diz, vivendo segundo a verdade na caridade. São Paulo é muito claro sobre isso. Vivendo segundo a verdade, e não segundo uma ilusão, uma imaginação, uma interpretação da verdade. Não, segundo a verdade na caridade. Precisa equilibrar muitas vezes. Alguma vez honramos a caridade e ferimos a verdade. Ou defendemos a verdade e ferimos o amor. Deve ser esse equilíbrio. E, enfim, para concluir, olhar vivificado pela misericórdia divina. Porque nosso olhar que guarda agressividade, desejo de vingança, fechamento de conflito, centrado sobre o conflito, não vai entrar, não vai acolher a lei nova do Espírito. E isso é da coisa velha, é da coisa antiga, é da antiga lei, é do Antigo Testamento. Você fica olho por olho, dente por dente. E você não passa no Espírito. Você não passa agora numa dimensão de humanidade, de santa humanidade, de doçura, de perdão, de misericórdia, de paz. Então, Jesus morreu em vão na sua cruz para fazer essa unidade, para pagar o preço de nossa unidade e compaixão e misericórdia. Enfim, número 4, último ponto que eu queria partilhar com você, o papel da unidade do Papa. Ele tem um papel de unidade particular, sucessor de Pedro, a serviço da misericórdia divina. É interessante isso, porque finalmente o sucessor de Pedro devia fazer a experiência da misericórdia para ser misericordioso. É muito simples de compreender isso. E porque finalmente Deus permitiu que ele caia 3 vezes, que ele vai negar 3 vezes Jesus, para depois fazer uma tríplice experiência da misericórdia. Tu me amas? Pedro, tu sabes, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Pedro, apacenta. Finalmente, o primeiro Papa, Pedro devia fazer essa experiência da misericórdia para ele, para que depois, nesse ministério petrino, todos os papas se lembram que o chefe dos apóstolos devia passar pela experiência da miséria, de sua miséria, de seu pecado, e pela experiência da misericórdia recebida a ele mesmo pessoalmente. Então, o Papa tem um papel particular de fazer a unidade e de transmitir ao povo e a cada pecador que somos, de transmitir a misericórdia. Você já pensou nisso? E por isso que devemos rezar pelos pastores. Porque eles devem ser, até o fim dos tempos, instrumento e portador e embaixador da misericórdia. O Papa, se rezamos muitas vezes por ele, e devemos fazer isso, ele representa justamente esse testemunho de misericórdia. Eu vou ler São João Paulo II, que, de novo, vai dizer, ligado com esta tríplice profissão de amor de Pedro, que corresponde à tríplice negação, o seu sucessor sabe que deve ser sinal de misericórdia. O Papa deve ser sinal de misericórdia com todos os povos da terra, que seja também com as outras religiões, outros estados, com chefes de estado e de governo. O seu ministério é um ministério de misericórdia, nascido de um ato de misericórdia de Cristo. A Igreja de Deus é chamada por Cristo a manifestar a um mundo fechado, não emaranhado nas suas culpas e no seu sinistro propósito, que, apesar de tudo, Deus, na sua misericórdia, pode converter os corações à unidade, fazendo aceder à sua própria comunhão. Este serviço de unidade, radicado na obra da misericórdia, está confiado no seio mesmo do colégio do bispo
a daqueles que receberam do Espírito o encargo, não de exercer o poder sobre o povo, como faz o chefe das nações, mas de guiar para que possa encontrar-se em pastagem tranquila. E depois citamos Santo Agostinho, que vai dizer: estejam todos os pastores do único pastor, e proclamem a voz única do pastor, ouçam as ovelhas esta voz e sigam o seu pastor, não este ou aquele, mas o único pastor. Apregoi todo com ele uma só voz, e não haja vozes diversas. Ouçam as ovelhas esta voz, purificada de toda divisão, livre de toda heresia. Então é muito importante de guardar esse caminho, esse espírito, essa comunhão, de comunhão com o Santo Padre. E para concluir, João Paulo II vai dar 3 recomendações para que pedimos ao Espírito do Senhor de reforçar nossa unidade e de fazer no meio de nós a plena comunhão com os outros cristãos. Em primeiro lugar, com a oração, é um resumo do que nós vivemos hoje juntos. Depois, ação de graça, um coração de ação de graça. Depois, com a esperança do Espírito Santo. Uma pessoa que desespera é muito negativa, sempre. E finalmente, cultiva um espírito negativo, não tem nada a fazer, tudo vai no chão. Bom, isso é terrível. A vantagem de perguntar se tudo isso é possível, a resposta, diz São João Paulo II, seria sempre sim, a mesma resposta ouvida por Maria de Nazaré, porque a Deus nada é impossível. E eu concluo com essa citação de São Cipriano, século II, que comenta o Pai Nosso, a oração dos filhos de Deus. Deus não aceita o sacrifício do que vive em discórdia e manda-o a retirar-se do altar para ir primeiro reconciliar com seu irmão, porque só as orações de um coração pacífico poderão obter a reconciliação com Deus. O sacrifício mais agradável a Deus é a nossa paz, é a concórdia fraterna, é um povo cuja união seja um reflexo de unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, isso poderia ser uma oração de preparação a cada uma de nossas missas. Verifica, faz um exame de consciência. Antes de depositar no altar tua oferenda, você tem um coração em paz, reconciliado com teu irmão, com teus irmãos, com tua comunidade, com teu esposo, com tua esposa? Como você vai comungar? Como você vai rezar na igreja, aos pés do altar, hoje? Para que realmente sejamos artesãos de paz, de unidade na misericórdia. Unidos da misericórdia, do amor de Deus, do amor de Deus. Unidos na misericórdia, do amor de Deus,